A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o missionário Marconi na tarde deste dia, voltando com um novo ensinamento da parte de Deus para o seu povo, irmão. E eu desejo para todos nesta tarde a paz do Senhor. E no novo ensinamento que eu trago para o povo de Deus, como também para todos aqueles a quem interessa a possa, que se interessar em ouvir e atentamente voltar para Deus, o ensinamento está no livro de Ezequias, capítulo 24, do verso 1 ao verso 14. E o tema é: a panela da destruição está em sua vida? Aí você vai e me pergunta: como pode uma panela da destruição estar em minha vida? É claro que evidente que é literal esse assunto falado e simbolicamente pelo profeta Ezequiel, né? Aonde vocês vão ouvir, vão prestar atenção e entender o que o profeta Ezequiel estava querendo falar naquela época para o povo de Deus, como está falando para você na tarde deste dia, ou melhor, para vocês na tarde deste dia, como ele também falou para mim. A parábola de Ezequiel foi encenada em Babilônia, no dia exato em que começou o cerco de Jerusalém, em janeiro de 588 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 25, verso 1. E ilustrava a destruição da cidade. Essa panela significa a destruição da cidade. Por isso que eu perguntei no tema: a panela da destruição está em sua vida? Vai prestando atenção para você entender. A panela no fogo, fervendo, esse cerco durou 1 ano e 6 meses, mais ou menos, esse sofrimento no povo de Deus. Nos versos 7 e 8 do próprio Ezequiel diz que Jerusalém pecam abertamente e assim também seria executado o seu castigo. Amém? E a panela da destruição de Jerusalém, conforme está no verso 3 e 4, significa fogo. O fogo é igual, sentava-se dentro dessa panela, sentava é colocar dentro da panela, quando estava fervendo os castigos do povo de Jerusalém. Amém? Vai prestando a literação do que significa. A ferrugem, o sangue derramado, é a imoralidade, conforme está no verso 6. Para você entender, você tem que ir lá nos versos do capítulo, para poder ler e entender o que eu estou falando de cada verso. Conforme o verso 7, a panela vazia no fogo, incêndio, né? Da cidade de Jerusalém. A panela vazia no fogo estava sendo preparada para o incêndio na cidade de Jerusalém. Amém? Jerusalém pecara abertamente, assim também seria executado o seu castigo. Quando eu falo Jerusalém, é o povo de Deus, né? Amém? E no verso 9, isto é, amontoarei em lixo os seus pecados. E no verso 10, para serem bastante, ou melhor, para sentirem bastante dor, como está no verso 10. E no verso 11, em brasas os seus pecados. Você só vai entender quando você abrir lá no Ezequiel 24, de 1 a 14, e observar os versículos que eu estou te falando um por um, que significa literalmente cada frase que eu estou falando. Como, por exemplo, no verso 11, em brasas os seus pecados. Em brasas os seus pecados, quando o fogo estiver embrasado, os seus pecados serão colocados dentro de uma panela para que ele seja destruído. E no verso 12 e 13, e assim mesmo não ficarás limpo o pecado, porque ele sempre continuará, né? O nosso pecado nunca ficará limpo, só quando nós se ascendêssemos aos céus. E no verso 14, este aviso é para quem não abandonar o pecado, como está escrito por último. E no verso 4, né, voltando lá novamente ao verso 4, era para ver se tinha proveito, como no verso 5, puro, limpo para serem aproveitados. E no verso 6, os castigos porque estão todos em pecados. E no verso 13, estavam todos praticando luxúria, sensualidade e lascívia, que significa libidinoso, isto é,
voluptuoso prazer sensual. Amém, igreja? Então, o povo vivia nessa heresia, nessa prostituição, nesse pecado iminente, e Ezequiel também teve que dar uma sequência nessa profecia, se referindo ao povo de Israel. Se na época de Jeremias já pecavam, no de Ezequiel ainda foi pior ainda, e assim sucessivamente o pecado permanece até hoje no nosso meio, não é isso? Mas os profetas de Deus, sérios e honestos, eles vêm se preparando para trazerem uma alusão verdadeira daquilo que tem que ser falado para o povo para eles se consertarem. Porque senão vai viver toda a vida no pecado, Jesus está voltando e vocês vão ficar aí, meu irmão. É por isso que tem que trazer esse ensinamento para que vocês fiquem atentos e prestar atenção se você está dentro dessa panela de destruição. Se tiver, saia fora antes que ela ferva, porque senão, mesmo dentro dela, você não limpará os teus pecados, mesmo que ela venha se embrasar. Amém? Então guarda este ensinamento no teu coração e se prepare para não entrar dentro desta panela de destruição em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração e no meio de todos aqueles que estejam esperando pelo Senhor. Amém? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.